Olá, meus amigos. Estamos aqui em mais um programa Saber Direito Responde. Ao longo da semana, nós apresentamos o tema Direitos Políticos e Eleições. Estudamos diversos temas a esse respeito. Soberania popular, direitos políticos ativos, direitos políticos passivos, as inelegibilidades, a perda e suspensão dos direitos políticos e também as eleições majoritárias e eleições proporcionais. E hoje nós estamos aqui com o Fabrício, com a Camila e com Alex para o Saber Direito Responde. Nós temos algumas perguntas formuladas por esses estudantes aqui de Brasília e vamos auxiliá-los no que for direito, compartilhando com vocês todos esses conhecimentos. Perfeito? Vamos à primeira questão aqui do Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Professor, o que é um partido político e quem afere a qualidade deste? É o seguinte, o partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, não de direito público. O partido político, ele é formado diante de certos requisitos. Ele tem que ter caráter nacional, ele tem que patrocinar a liberdade, ele tem que patrocinar o pluripartidarismo. E aonde que eu realizo a criação desse partido político? Esse partido político, ele é registrado no cartório de registro civil da capital federal, aqui de Brasília. E ele também deve ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, quem afere a qualidade do partido político, quem afere o grau de licitude do partido político é o próprio TSE. Ou seja, esse partido político, ele tem que patrocinar os direitos e garantias fundamentais, ele não pode incitar a violência, ele não pode patrocinar ilicitude, perfeito? Ele tem que patrocinar o regime democrático. Então, esse partido, como entidade de direito privado, ele é fiscalizado tanto na sua criação quanto no seu funcionamento pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Vamos aí a Camila. Professor, quais as idades mínimas exigidas para candidatura aos cargos eletivos no Brasil? Isso, Camila. As idades mínimas, que fique bem claro uma coisa antes. A idade como condição de elegibilidade, ela é verificada no dia da posse. Nós já conversamos isso nas aulas anteriores e fique bem claro, é verificada no dia da posse. O que quer dizer isso? Você pode ter uma idade não igual àquela que a Constituição exige, pelo menos um ano antes. Mas desde que no dia da posse você tenha essa idade, você pode se candidatar. Vamos aos cargos. Vereador, 18 anos de idade. Prefeito, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal, 21 anos. No caso do governador, 30 anos. E no caso de senador e presidente da República, 35 anos de idade. Essas são as idades mínimas previstas lá no artigo 14 da Constituição Federal como condição de elegibilidade. Qual a diferença entre nacionalidade e cidadania? A nacionalidade é um vínculo jurídico que se estabelece entre a pessoa e o seu estado, né? É o antecedente lógico da cidadania. O que quer dizer? A cidadania é uma qualificação do nacional, porque o nacional, ele tem o vínculo jurídico. E o cidadão? O cidadão tem o vínculo político com o seu estado. Então é a seguinte questão, todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. O que quer dizer? O que quer dizer que a pessoa, para adquirir a cidadania, antes de mais nada, precisa ser brasileiro. E aí, esse brasileiro, ele vai ter que aferir, vai ter que se subsumir às condições de alistabilidade para poder passar a qualidade de cidadão detentor dos direitos políticos, pelo menos ativos, e depois ativos e passivos. Perfeito? Vamos lá a mais uma questão. Professor, por que o referendo é uma consulta popular direta e o plebiscito não? Na verdade é o seguinte, primeira coisa, o plebiscito é uma consulta prévia. Há um determinado segmento ideológico
que, se vencido esse segmento ideológico, contribuirá para a formação da norma conforme aquele conteúdo aprovado. De outro lado, o referendo já é diferente. No referendo, existe o projeto de lei já preparado, a espécie normativa já preparada, mas sem sanção ou veto popular. Ambos, que fique bem claro a você, telespectador, ambos têm a participação direta do eleitor. Tem a participação direta, o eleitor vai escolher o critério ideológico do plebiscito e aprovar, sancionar ou vetar popularmente o referendo. Se diz, muito comumente, que no caso o referendo seria algo que não seja direto, não é isso? Que o plebiscito não seja direto. Por que o plebiscito não seja direto? Porque no plebiscito nós não temos o projeto de lei já pronto. E no referendo nós temos esse projeto de lei já pronto. Então essa ideia de um não ser direto e outro ser direto. Mas eu não gosto muito dessa classificação, eu prefiro dizer que ambos são instrumentos da democracia direta. Perfeito? Vamos lá, Camila. Professor, qual é o prazo para se impugnar o mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral? Então, nós temos prazos diferenciados, né? Nós temos aqui 3 ações eleitorais. A ação de impugnação ao registro da candidatura, a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação ao mandato eletivo. São 3 instrumentos distintos. No que diz respeito à ação de impugnação ao registro da candidatura, o prazo é de 5 dias após o deferimento do registro. No que diz respeito à ação de investigação judicial eleitoral, nós podemos ajuizá-la, essa ação de investigação judicial eleitoral, até a data da diplomação. Até a data da diplomação. E na ação de impugnação do mandato eletivo, o artigo 14, nos seus parágrafos 10 e 11, estabelecem o prazo de 15 dias para a propositura da ação, uma vez diplomado o candidato vencedor da eleição e que tem o direito subjetivo ao seu mandato. Mais uma questão? Sim. Professor, quem está proibido de se inscrever como eleitor? Quem está proibido de se inscrever como eleitor? Aí nós falamos dos direitos políticos ativos, a capacidade ativa de exercício do voto. Nós temos 2 espécies de pessoas para responder essa questão. Nós temos os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Primeiro, os estrangeiros são inalistáveis. Os estrangeiros são inalistáveis e não podem votar de qualquer forma. São totalmente inalistáveis. Por outro lado, nós temos os conscritos e nós temos os conscritos. Quem são os conscritos? Esses conscritos são aqueles que prestam serviço militar obrigatório no seu primeiro ano. Esses são os inalistáveis. Agora, existe o analfabeto. O analfabeto não é que ele não seja inalistável, ele é alistável. Mas alistável o quê? Facultativamente. Alistável facultativamente. Como nós já falamos nas nossas aulas, o índio também. O índio, uma vez sabendo se pronunciar pela língua nacional, a língua oficial brasileira, ele também é alistável, desde que seja emancipado. Mas o curioso é que ele é alistável facultativamente, como já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Então, senhores, nós estamos aqui analisando respostas do saber direito dentro de tudo aquilo que nós vimos durante os 5 programas que analisou os direitos políticos e as eleições. Perfeito? Nós faremos um intervalo, voltaremos depois com as perguntas aqui dos nossos alunos. Muito obrigado. Estamos de volta com Saber Direito Responde, para solucionar as dúvidas
dos estudantes aqui presentes no estúdio e que farão questionamentos sobre as aulas que nós tivemos no decorrer da semana. Vamos lá, Fabrício, mais uma pergunta aí pra gente. Professor, como funciona a perda dos atos políticos em função da perda da nacionalidade? A questão é a seguinte, nós temos lá no artigo 15 da Constituição Federal as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. E no inciso 1º do artigo 15, nós temos que o nacional secundário, ou seja, o naturalizado, o brasileiro secundário, pode perder os direitos políticos se perder a sua nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional. Quando nós estudamos lá na faculdade ou nos cursos em geral, como se adquire a nacionalidade, lá o artigo 12, inciso 2º da Constituição, traz as hipóteses de nacionalidade secundária, em que o indivíduo, por fato volitivo, pela vontade, perde a nacionalidade brasileira. Mas ele pode perdê-la. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 12, precisamente no inciso 1º do parágrafo 4º, existe a hipótese, repito, da perda-punição, da perda da nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional, em uma ação promovida pelo Ministério Público Federal, na Justiça Federal, que a sentença determinará com efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, a perda da nacionalidade do brasileiro secundário. Aí o que vai acontecer? Se ele perdeu a nacionalidade secundária, deixou de ser brasileiro, leva também a cidadania junto, ou seja, perdeu a nacionalidade, perde também os direitos políticos. Mas veja bem, no inciso 1º do artigo 15, não foi inserida a hipótese da perda da nacionalidade do brasileiro nato. Ou seja, aquele brasileiro que é nato e não tem a nacionalidade estrangeira é brasileiro nato e quis se naturalizar estrangeiro por ato volitivo, eu não estou falando de receber nacionalidade originária dos pais, como o caso de muitos brasileiros, italianos, espanhóis ou portugueses que recebem essa nacionalidade. Não, ele quis se naturalizar estrangeiro. Nessas circunstâncias, ele também perde a cidadania. Suponha, brasileiro nato, não tem pais russos nem avós russos. Vai morar na Rússia e se naturalizar russo. Ele perde a nacionalidade brasileira. É a denominada perda-mudança, que não está prevista no artigo 15, mas é uma hipótese também de perda dos direitos políticos. Próxima questão, Camila. Quais os direitos políticos de que os estrangeiros gozam após o processo de naturalização? Isso. Sobre os direitos políticos do estrangeiro, é óbvio, eles vão ter todos os benefícios da Constituição Federal no que diz respeito à alistabilidade, né? Eles podem se alistar. No caso do português equiparado a brasileiro, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, pelo Tratado da Amizade, ele pode se alistar eleitoralmente, decorrido o prazo de 3 anos. No que diz respeito a qualquer outro nacional que se naturalize, ele adquire a capacidade de alistamento desde já. Agora, veja bem, no que diz respeito à elegibilidade, nós temos aqui cargos privativos de brasileiros natos. O artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, fala o seguinte, que são privativos de brasileiro nato, inciso 1º, os cargos de presidente e vice-presidente da República. Depois, no inciso 2, presidente da Câmara dos Deputados. Eu não falei deputado federal, eu falei presidente da Câmara dos Deputados. É uma condição de elegibilidade interna da Câmara. E depois, no inciso 3, o presidente do Senado. Eu não falei senador, eu falei presidente do Senado como condição de elegibilidade interna daquela casa. Então, ele não poderá ser presidente e vice, presidente da Câmara, nem presidente do Senado, o brasileiro naturalizado. Por que essa razão? Porque o artigo 80 da Constituição Federal, ele traz a linha sucessória ou linha de substituição do presidente.
Então, não podendo assumir a presidente, assume o vice. Não podendo assumir o vice, assume o presidente da Câmara, que é a Casa do Povo, e depois do Senado, que é a Casa da Federação. Então, diante dessa linha sucessória, é que estabeleceu a Constituição que eles devem ter a qualidade de brasileiros natos, por estratégia de condução da presidência da República, ou pelo menos da possibilidade de serem um dia, ainda que temporariamente, presidente. E aí eu trago um critério para elucidar mais a resposta. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que obviamente não são eleitos pelo povo, também devem ser brasileiros natos. Por quê? Porque eles estão na linha sucessória do presidente da República. Não só o presidente do Supremo, porque se o presidente do Supremo não puder assumir, assume o vice. E assim sucessivamente até o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Temos aí a questão do Alex. Como funciona o sistema político dos cidadãos portugueses equiparados aos brasileiros? Então, Alex, esse sistema político dos portugueses equiparados, eu não sei se você lembra da faculdade ou lembra dos estudos aí, é o denominado quase nacional. O quase nacional. Eles estão previstos no artigo 12, parágrafo 1º. Como é que são esses quase nacionais? O quase nacional é todo português. Olha, eu não falei a pessoa nascida em Angola, nem em Moçambique, nem em Cabo Verde, nem em Timor-Leste. Eu não falei das pessoas nascidas em países cuja língua oficial é o português. Não. Eu falei dos nascidos na República Portuguesa. Os nascidos na República Portuguesa que residam. Por quanto tempo? Não tem a quantidade de tempo. Residam com ânimo definitivo na República Federativa do Brasil e requeiram a nacionalidade brasileira, adquirirão essa nacionalidade. Com uma condição, que haja a denominada reciprocidade com Portugal, ou seja, que nós tenhamos o mesmo tratamento na República Portuguesa, ou seja, nós brasileiros, com residência em Portugal, possamos também adquirir a quase nacionalidade portuguesa. Diante desse diagnóstico todo, a República Federativa do Brasil vai conceder a quase nacionalidade ao português, chamado português equiparado a brasileiro. O Tratado da Amizade, portanto, como eu havia dito, também possibilita que esse indivíduo vote, mas desde que decorridos 3 anos do reconhecimento da quase nacionalidade no território brasileiro. Mais uma? Sim. Vamos lá. Professor, como poderá o brasileiro, seja nato ou naturalizado, uma vez perdidos os seus direitos políticos, recuperá-los? Perfeito. Então, veja bem, o artigo 15 fala da perda e da suspensão. Ele pode readquirir os direitos políticos? Vejamos. Suponha que o indivíduo perca a sua nacionalidade por perda punição ou por perda mudança. Ele pode readquirir a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado? Bom, nós podemos pensar no seguinte, dele requerer novamente a naturalização ou mover uma ação rescisória da perda-punição por alguma ilegalidade. Perfeito? Ou até mesmo promover uma ação judicial que retirou a nacionalidade nata dele por adquirir uma outra nacionalidade estrangeira, por exemplo, um vício ocorrido naquele país. Aí ele volta a ser brasileiro e aí pode requerer automaticamente o exercício dos direitos políticos. Mas nós temos casos, por exemplo, Fabrício, na seguinte hipótese, veja bem, o indivíduo ele é condenado criminalmente, sofreu uma sanção penal, com trânsito em julgado. Nessa hipótese, ele tem suspenso seus direitos políticos. Então, ele vai readquirir esses direitos políticos uma vez extinta a punibilidade lá nos termos do artigo 107 do Código Penal, readquirindo, portanto, a capacidade eleitoral ativa e também a passiva. Ele vai poder ser candidato, porque pagou a sua dívida com a justiça criminal brasileira. E aí a gente pode falar também daquela pessoa que é absolutamente incapaz, que teve reconduzida a sua capacidade civil. Podemos falar da pessoa que,
cumpriu a obrigação legal a todos imposta, em virtude da escusa de consciência, ou também, na hipótese do artigo 15, inciso 5, daquele indivíduo que já cumpriu a suspensão dos direitos políticos de até 10 anos, na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92, que alia a Lei de Improbidade conforme a regulamentação do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Perfeito? Camila, mais alguma? Sim. Nessa mesma linha de raciocínio, o brasileiro, tanto nato quanto naturalizado, poderá perder seus direitos de forma definitiva? Então, veja bem, o brasileiro nato ou naturalizado perder os seus direitos políticos de forma definitiva. Olha, veja bem, a gente falar em perda... Bom, a perda é sempre definitiva, não é? Mas diante dessas ações, da ação rescisória, diante de uma ação de anulação de ato jurídico, eu acho muito comprometedor nós falarmos em perda definitiva. Porque, de uma certa forma, ele pode readquirir essa nacionalidade, como eu havia explicado anteriormente. Então, a gente colocar essa hipótese de perda definitiva no que diz respeito à nacionalidade e aos direitos políticos, isso fica muito comprometedor. Eu prefiro dizer que, em regra, sim, mas existem as ações desconstitutivas de reconhecimento de perda de nacionalidade. Perfeito? Quer terminar, Alex? Sim. Então, para fechar, quais as consequências dessa perda e da suspensão dos direitos políticos? A consequência não tenha dúvida nenhuma, Alex, e nossos queridos telespectadores. A perda ou a suspensão dos direitos políticos, a consequência óbvia é qual? É temporariamente não poder votar e ser votado, ou de forma definitiva nunca mais participar da atividade política nacional. Eu dou um grande conselho a você. Veja o artigo 15 da Constituição, do inciso 1 ao inciso 5. Dê uma olhadinha um por um. Ou assista a nossa aula de perda e suspensão dos direitos políticos. Ali nós teremos bastante informação sobre esse tema. Perfeito? Quero agradecer aqui aos alunos, aos colegas, à TV Justiça e aqui ao programa Saber Direito Responde. É sempre um privilégio poder participar aqui do que vocês oferecem para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.